O dia do meu casamento foi também o dia em que meu coração mais gritou em silêncio. Eu estava linda, mas vazia. Sorria para as fotos, mas cada clique era um lembrete de que eu estava dizendo sim para alguém que meu coração ainda não conhecia. Tudo parecia um sonho, daqueles que a gente não sabe se é bom ou ruim, até acordar. O vestido branco, os arranjos de flores, a música tocando suavemente enquanto eu caminhava pelo corredor. Mas cada passo era pesado. E por dentro, tudo em mim queria fugir. Minha família sorria nas primeiras fileiras. Meu pai me olhava com orgulho, como se eu estivesse prestes a conquistar o mundo. Mas eu sabia. Aquilo não era meu conto de fadas. Era o conto que os outros escolheram para mim. Casar com Marcelo era a decisão mais certa para todos, menos para o meu coração. Ele era bom, gentil, trabalhador. Nunca me fez mal, mas também nunca me fez sonhar. Nosso relacionamento era baseado em expectativas, conveniência e planos que pareciam seguros. O amor? Esse eu não sentia. E no fundo, eu achava que jamais sentiria. Na noite de núpcias, deitei ao lado dele com o coração apertado. Ele me olhou com doçura e disse: "Obrigado por confiar em mim." E eu chorei. Chorei baixinho, virada pro lado, para que ele não ouvisse, porque ele merecia mais. E eu também. Os primeiros meses foram uma dança cuidadosa de rotinas. Café da manhã na mesa, janta pronta às 7, sorrisos tímidos e silêncios que diziam mais do que qualquer conversa. Marcelo me respeitava, me tratava com carinho, mas havia uma distância invisível entre nós. Eu dormia com ele, mas me sentia sozinha. O toque dele era gentil, mas não fazia minha pele arrepiar. E isso me fazia sentir culpada. Eu comecei a me perguntar se havia algo errado comigo. Como alguém poderia não amar um homem tão bom? Por que meu coração era tão teimoso? Por que ele ainda sonhava com histórias que só existiam nos livros e nos filmes? Um dia encontrei uma carta antiga no fundo da minha gaveta. Era de quando eu era adolescente, onde eu escrevia sobre o amor que sonhava viver. Quero alguém que me olhe como se eu fosse poesia. Quero alguém que me faça rir sem motivo e que segure minha mão como se nunca quisesse soltar. Li e ri. Aquela menina ingênua ainda existia em mim. Mas agora, ela estava presa num casamento sem paixão. Eu pensei em desistir. Pensei em ir embora. Mas algo dentro de mim, talvez a esperança ou talvez o medo, me disse para esperar mais um pouco. Então comecei a observar Marcelo de verdade. Seus gestos pequenos, como dobrar minha toalha depois do banho, ou deixar um bilhete ao lado do café. Seu jeito de me escutar com atenção quando eu falava de coisas banais. E o modo como ele me olhava quando achava que eu não estava vendo. Não era fogo, era abrigo. Não era paixão avassaladora. Era presença. E aí, pela primeira vez, eu quis retribuir. Não por obrigação, mas por curiosidade. Quem era esse homem com quem eu dividia a vida sem conhecer de fato? Comecei a fazer perguntas, a rir das piadas dele sem me forçar, a segurar sua mão durante os passeios. Pequenos gestos, mas que mudaram tudo. E aos poucos, algo começou a nascer. Não era o amor que explode, era o amor que germina. Naquela noite, antes de dormir, ele encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Hoje você sorriu diferente." Eu sorri de novo, porque, naquele momento, percebi. Talvez o amor não tivesse chegado antes do casamento, mas talvez estivesse finalmente batendo na porta. Descobrir que amava alguém que antes me parecia estranho foi como reencontrar uma parte de mim que eu mesma havia enterrado. Acordei antes dele naquela manhã. O sol entrava pela fresta da cortina, iluminando o rosto tranquilo de Arthur. Pela primeira vez, senti vontade de tocá-lo. Não por obrigação, mas por afeto. Passei os dedos levemente pela sua bochecha, e ele sorriu, ainda dormindo.
Aquilo me desarmou. Levantei e fui preparar o café. Fiz o prato dele com cuidado. Pão, queijo, café com pouco açúcar, do jeito que ele gostava. E quando ele entrou, na cozinha sorridente com os cabelos bagunçados, algo em mim se aqueceu. Eu estava feliz por vê-lo. Foi naquele café da manhã que ele me contou sobre seus sonhos. Sonhava em abrir uma pequena livraria. Disse que sempre amou livros e queria um lugar onde pudesse conversar com pessoas sobre histórias. Seus olhos brilhavam. Eu apenas escutei, encantada. Eu nunca tinha perguntado sobre seus sonhos antes. Comecei a vê-lo como um homem real, com desejos, medos, esperanças. E quanto mais eu conhecia, mais me envolvia. Ele não era um príncipe, mas era alguém que me amava em silêncio, sem exigir nada em troca. Certa tarde chovia forte. Ficamos sem luz e ele acendeu velas. Sentei no sofá, coberta por uma manta, e ele sentou ao meu lado. Começou a contar histórias inventadas, só para me fazer rir. Eu gargalhei, e quando dei por mim, estávamos deitados no chão da sala, com os rostos iluminados pelas velas, falando sobre a vida. Foi naquela noite que o beijei com amor. Pela primeira vez, não era mais sobre aceitar um destino imposto. Era sobre construir algo novo, tijolo por tijolo. Comecei a me apaixonar pelas pequenas coisas, pelo som da chave na porta quando ele chegava, pela forma como ele me olhava quando achava que eu não percebia, pelo cuidado nos detalhes. Arthur, com sua calma, foi desarmando todas as armaduras que eu usava desde a juventude. Ele nunca cobrou meu amor. Apenas o ofereceu todos os dias, como quem oferece abrigo em dia de tempestade. Eu, que cresci acreditando que o amor precisava ser grandioso e dramático, aprendi que o amor mais verdadeiro é aquele que cresce no silêncio, na constância, na presença. Com o tempo, comecei a sonhar ao lado dele. Imaginei a livraria, imaginei filhos, imaginei domingos preguiçosos. E o que antes era tolerância, virou desejo. O que era obrigação, virou escolha. E eu o escolhi, pela primeira vez de verdade. O amor não chegou de repente. Ele foi chegando devagar, como quem pede licença para entrar. Alguns meses se passaram desde aquela noite à luz de velas. E algo em mim havia mudado de vez. Eu já não acordava me perguntando se fiz a escolha certa. Agora, eu acordava pensando no que faria para ver Arthur sorrir naquele dia. Comecei a participar mais da rotina dele. Ajudava nas pesquisas para a livraria, ia com ele visitar imóveis, sonhava junto. E era incrível como ele me escutava. Cada ideia minha virava possibilidade. Cada dúvida era acolhida com paciência. Uma tarde, enquanto olhávamos uma lojinha no centro da cidade, ele me segurou pela cintura, me olhou com ternura e disse: "Eu não imaginava que viver ao seu lado poderia ser tão leve." Naquele instante me senti inteira. Não porque ele me completava, mas porque ele me permitia ser quem eu era, sem máscaras. Em casa, criamos pequenos rituais. Jantares na varanda, filmes nas sextas-feiras, bilhetes colados na geladeira. E tudo isso parecia tão nosso. Me lembro de um domingo em especial. Fomos visitar meus pais. Eles ainda se mostravam surpresos com o fato de nosso casamento durar tanto. Minha mãe, entre xícaras de café, sussurrou: "Você está diferente, filha. Seus olhos estão mais vivos." E estavam. Eu percebi isso no espelho dias depois. Um detalhe mudou tudo. Ele começou a me chamar de meu amor, com naturalidade. No início, eu apenas sorria. Depois comecei a responder. Não por educação, mas porque sim, ele era o meu amor. Uma noite deitada em seu peito, escutei o coração dele bater. E pensei: por que demorei tanto para notar o quanto esse som me acalma? Eu não sabia exatamente quando deixei de fingir, mas sabia que agora eu sentia. Então, num sábado à noite,
Quando ele acendeu as luzes da livraria que acabávamos de alugar, me puxou pela mão e disse: "Aqui começa nosso outro capítulo." E me beijou. Foi ali que entendi. Eu não tinha apenas aprendido a amar. Eu tinha aprendido a ser amada. Quando você aprende a amar alguém de verdade, até o silêncio se torna companhia. A livraria se tornou o nosso refúgio. Era pequena, com estantes de madeira clara, cheiro de papel novo e uma vitrine onde Arthur colocava frases escritas à mão. Algumas eram trechos de livros, outras eram para mim. Ela chegou sem prometer nada e me deu tudo. Essa foi a primeira que li logo cedo, em uma segunda-feira chuvosa. Fiquei parada em frente ao vidro, com os olhos marejados e o coração completamente entregue. Eu já não tinha dúvidas. Eu o amava, com a mesma intensidade de quem um dia acreditou que nunca amaria ninguém. Passávamos as manhãs juntos, ele organizando os livros por autor, eu decorando o balcão com flores frescas e ajudando com os clientes. À noite, voltávamos para casa, de mãos dadas, rindo de pequenas coisas, planejando viagens que talvez nunca faríamos, mas que nos uniam só de imaginar. Numa dessas noites, ele me esperava na cozinha com um jantar simples. Macarrão com molho de tomate. E 2 velas, acesas. Ao fundo, uma música lenta e antiga. Eu ri. "O que é isso tudo?" "Só porque te amo." E eu chorei. Não por tristeza, mas porque ninguém nunca me amou assim, sem motivos, sem datas, sem exigências. Na semana seguinte, levei um teste de gravidez na bolsa. Estava atrasada. Fiz o teste escondida no banheiro da livraria. 2 linhas. Meu coração acelerou. Sentei no chão frio e chorei. Chorei de medo e de alegria. À noite, esperei ele terminar de fechar as janelas. Quando voltou para a sala, entreguei a ele o teste sem dizer nada. Arthur olhou, depois me olhou e só disse: "Você não está sozinha. Nunca esteve." Ele me abraçou com força e naquele abraço eu senti o peso de tudo o que carreguei a vida inteira. Finalmente indo embora. Começamos a planejar o futuro. E, pela primeira vez, o futuro não era assustador. Era doce. Nossos dias viraram capítulos de um livro que escrevíamos juntos, com páginas simples, mas repletas de verdade. Porém, a vida, como sempre, decidiu testar tudo o que construímos. Era uma tarde quente. Arthur voltava de uma reunião no centro. Um carro em alta velocidade atravessou o sinal vermelho. E tudo que eu ouvi foi o telefone tocar, do outro lado da linha, uma voz calma e fria. "Ele está vivo, mas foi grave. Meu mundo parou." Às vezes é preciso quase perder para entender o quanto algo se tornou essencial. Corri para o hospital com as mãos tremendo, o coração batendo descompassado como se quisesse fugir do peito. As luzes frias do pronto-socorro, os cheiros fortes, as pessoas correndo. Era como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Ele estava desacordado, com curativos na cabeça, o braço engessado, tubos conectados ao peito. Os médicos disseram que a batida foi forte. Havia fraturas, hemorragias internas e precisaria de cirurgia. Eu me sentei ao lado da maca e segurei sua mão. "Arthur." Minha voz era um sussurro quebrado. "Fica comigo. Por favor, fica." As horas seguintes foram um borrão. A cirurgia durou 5 horas. E eu fiquei ali, o tempo todo, com uma blusa dele no colo e nossas alianças entre os dedos. Lembrei do dia em que nos casamos, de como eu não o amava. E agora, eu não sabia respirar sem ele. Quando o médico saiu da sala, disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, que ele viveria. Mas talvez não acordasse tão cedo. Fiquei ao lado dele todos os dias. Lia livros em voz alta, contava histórias,
Fazia promessas que só ele ouvia. Sabe, Arthur, eu achava que o amor era fogo, era pressa. Mas com você, descobri que o amor verdadeiro é paciência, é calma, é escolha. Um dia, enquanto lia nosso livro favorito, ele piscou. A mão dele apertou levemente a minha. Helena, a voz fraca, arrastada, e eu desabei. Tô aqui, beijei sua testa. Você voltou pra mim. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas cheios de esperança. Ele reaprendeu a andar, a escrever, a sorrir. Cada pequena conquista era uma vitória. E então, numa manhã clara de primavera, fomos juntos até a livraria. Ele ainda mancava um pouco, mas fez questão de escrever a frase na vitrine. O amor que vem com o tempo dura além dele. A livraria voltou a funcionar. A vida, e aos poucos, retomou o ritmo. Nosso bebê crescia dentro de mim, chutando forte, como se quisesse lembrar que a vida continua, mesmo depois das tempestades. Mas havia algo que Arthur ainda não me contara. Algo que descobri por acaso. Uma carta, encontrada entre livros antigos, datada de um mês antes do nosso casamento. Era dele para mim. Helena, sei que você não me ama, e não te culpo por isso, mas mesmo assim, eu vou te escolher. Todos os dias. E se algum dia eu não estiver mais aqui, quero que saiba. Você me salvou. Com seu silêncio, com seus olhos tristes, com sua presença. E se aprender a me amar, mesmo que seja tarde, será o maior presente da minha vida. Com amor, Arthur. Eu chorei por horas com aquela carta no peito, porque, naquele momento, entendi a dimensão do amor dele. Ele me amou até quando eu era incapaz de amar de volta. E mesmo antes de tudo acontecer, já previa que talvez o tempo fosse curto. Mas o tempo foi generoso. Nos deu mais do que merecíamos. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, Arthur está na cozinha fazendo panquecas. Nossa filha, Aurora, está no colo dele, rindo do som do liquidificador. E eu estou aqui, olhando tudo isso com o coração tão cheio que às vezes penso que vai explodir. Casei com um homem que não amava, mas aprendi a amá-lo com o tempo. E agora sou eu quem o escolho. Todos os dias, para sempre. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.